Quem fala é César Liper, presidente do Ilhas do Brasil. Esse é um momento de reflexão, porque teremos eleições. E, para quem me conhece, sabe que eu estou na luta em prol dos deficientes há 30 anos. E assisto um descaso total há 30 anos. A conclusão que eu chego é que o Brasil não é um país que faça inclusão social. As leis existem e são desrespeitadas. Os deputados, senadores, prefeitos, todos que são eleitos com o voto do povo, eles recebem do erário do imposto que pagamos, e muito bem, e na hora que o deficiente precisa de qualquer que se cumpra o direito que ele tem que pedir, tem que implorar, não existe fiscalização, não se sabe aonde vai. Então, eu tenho tido a paciência de assistir alguns candidatos e que, para minha decepção, a grande maioria está na mídia, na internet, em todas as mídias, falando um monte de abobrinhas. Eles não sabem nem o que eles vão fazer na Casa Legislativa. Então, nessa pesquisa, eu descobri um candidato e isso daqui me chamou muita atenção. Inclusão social. Como o nosso objetivo é propiciar a inclusão social, isso daí gerou uma curiosidade de conhecer esse candidato mais de perto. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, deficientes, seja cego total, monocular, cadeirante, que nós precisamos de alguém na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro que já vista essa camisa, que tenha a consciência de que as pessoas que hoje são deficientes, como eu sou cego monocular e tenho uma monoparesia, quer dizer, uma paralisia. Eu acho que ninguém pede para ficar deficiente. Vocês sabem disso, a família de vocês sabem disso. Nós pagamos impostos e pagamos muito e muito bem. Hoje em dia, iremos pagar, ano que vem, o maior imposto do mundo e nós não recebemos nada de retorno. Então, as famílias de deficientes sabem o quanto é difícil conseguir um médico, quanto é difícil conseguir um exame, e nós não temos a quem recorrer. E eu gostaria de indicar Nando Sá Freire, 15333, como candidato a vereador no Rio de Janeiro. Por quê? Eu já fui inúmeras vezes falar com vereadores, com deputados, com senadores, mas ninguém tem interesse em nossa causa. O interesse é de marketing, tá? Na hora que vão gravar alguma coisa, colocam um cadeirante lá, uma cadeira de rodas, para parecer que fazem alguma coisa. Mas a verdade é outra. Eu gostaria que vocês atentassem para tudo, para essa trajetória que esse ser humano seguiu, porque mesmo não sendo deficiente, ele já luta sem ser parlamentar pelos deficientes. Então, vamos aplaudir, vamos interagir e vamos apoiar para nós termos alguém na Câmara dos Vereadores para lutar pela nossa causa. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu tenho a honra de apresentar o Nando Sá Freire, que veio ao Ilhas para apresentar todo o trabalho que ele já fez por várias causas e para deficientes também. Então, eu acho que é um nome que representará muito bem os cariocas.
Tá, Nando? Então, Obrigado eu gostaria pela que confiança. você falasse sobre toda a sua trajetória e por que você, em tudo que você faz, você pensa nos deficientes. Não é só no cego, ou no cadeirante, ou no monocular, mas no autista, e na segurança, nos idosos. Então, realmente, eu acho que é um diferencial em relação às pessoas, porque as pessoas pensam que ninguém vai ficar deficiente, que o que aconteceu conosco não vai acontecer com ele. Então, principalmente quem está lá sentado lá, recebendo o dinheirinho que pagamos e que não está nem aí para nós, pensa que isso daí são os escolhidos. Eu acho que somos escolhidos sim, porque isso daí faz com que nós tenhamos uma visão diferente das pessoas como ser humano. Safreire, Obrigado. por favor, nos dê o César, prazer. primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme ter te conhecido. Mais um guerreiro, mais um lutador pela causa. Eu comecei esse trabalho lá atrás, no ano de 2000, com o vereador Rui César, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete dele. E nós criamos o projeto das Vilas Olímpicas Municipais. Lá atrás, nós já definimos como políticas públicas, dentre as mais importantes, a inclusão social do PCD. À época nem era PCD, à época era portador de necessidades especiais. Essa nomenclatura depois veio a mudar. Sim. Então, uma das primeiras preocupações nossas era justamente fazer com que a acessibilidade existisse nas nossas vilas olímpicas. Infelizmente, existia uma Vila Olímpica, que era o Miésimo da Silva, localizado em Campo Grande, e o portador, à época, de necessidades especiais, hoje PCD, não tinha muita oportunidade lá dentro. Nós trouxemos o professor Valdênio Borges, cujo filho é um portador de deficiência, um entendedor da matéria, e nós não só adaptamos a Vila Olímpica do Miésimo, mas também as outras 9 vilas que nós construímos. Nós fizemos os primeiros jogos inclusivos dentro da Vila Olímpica do Miésimo da Silva e depois fizemos nas outras vilas, onde o PCD competia conjuntamente com o aluno que não tinha nenhuma necessidade especial da época. Então, eles se sentiam totalmente incluídos. Então, a gente se preocupou desde o princípio com a causa. Pelo fato de eu ter tido muito contato com os portadores, eu fui me interessando e me apaixonando cada vez mais. E o professor Valdênio é uma pessoa fantástica e aprendi muito com ele. Além disso, na minha equipe eu tenho 2 mães de portadores de deficiência, tenho 2 mães de autistas. Então, elas estão o tempo todo comigo buscando informações e a gente procurou colocar no nosso programa de campanha o atendimento ao PCD. Nós identificamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, primeiro, uma questão importantíssima e deficiente na cidade, que é a da acessibilidade. A gente anda pelas calçadas da cidade e a calçada, talvez muitos não saibam, é responsabilidade do morador, fiscalizado pela prefeitura, pela Conlurb. E quando a gente anda por uma calçada, seja no Meier, na Tijuca, na Barra, em qualquer um dos 166 bairros da cidade, nós nos deparamos com pitocos, com jardineiras, com rampas para subir na garagem. E, infelizmente, o que a gente se depara, eu tenho até algumas filmagens mostrando isso, é ou o cadeirante ou até uma mãe com um carrinho de bebê tendo que caminhar com o carro pelo meio da rua, colocando... Sim, idosos também. Idosos também, colocando a sua vida em risco. O idoso, ele ainda ali, no cantinho, ele ainda consegue até driblar, mas os idosos talvez não consigam subir naquela parte mais alta, onde fazem a rampa para ele poder progredir, caminhar. Além disso, eu tenho algumas amigas e alguns amigos deficientes visuais, uns totais, outros parciais, monoculares, como você. E ontem eu tive uma grata reunião com eles e aprendi muito. E a gente só pode avançar, a gente só pode trazer projetos efetivos se nós conhecermos as necessidades. E para isso a gente tem que estar junto. Sim. A gente tem que estar perto. Então ontem eu aprendi muitas coisas, por exemplo, com relação ao piso tátil. Existe o piso tátil, mas a própria população não sabe para que serve. Aliás, a maioria da população nem sabe que existe.
Então, as campanhas de conscientização são fundamentais, são muito importantes e, infelizmente, elas não existem. E a gente precisa trabalhar fortemente nisso. Outra questão, eu procurei pela cidade do Rio de Janeiro os sinais sonoros de travessia para deficientes visuais. Eu só consegui identificar um, que fica na Urca, em frente ao Instituto Benjamin Constant. Para você ter uma ideia, Tóquio tem 15 mil. E aí, numa das palestras que eu tenho feito, uma pessoa virou, mas você quer comparar o Rio de Janeiro com Tóquio? Eu disse, claro que eu quero. Não só quero, como preciso. Eu quero ver a minha cidade igual ou melhor que Tóquio, até porque eu estou falando de uma das 10 cidades mais visitadas do planeta. Isso Rio de Janeiro. aí. Cadê o secretário de turismo? Cadê? Porque não quer os deficientes auditivos aqui, os estrangeiros que vêm gastar dinheiro aqui no Rio? A gente está falando, Isso aí. Sérgio, como você já mencionou, de 24% da população com alguma deficiência. A gente está falando de 3% da população, dados do IPP, com algum tipo de deficiência visual, seja total ou parcial. A gente está falando de 180 mil pessoas. Sim. Então, a gente precisava que, pelo menos nos 166 bairros da cidade, nós tivéssemos um levantamento que é fácil de fazer na Sete Rio, dos índices de acidentes ocorridos nesses lugares para que nós implantássemos esses sinais. Esse é o protocolo que eles fazem quando eles vão colocar aqueles pardais, o número de acidentes. E esse levantamento, esse dado, é trazido pela Sete Rio, através da SMTR, que é a Secretaria Municipal de Transportes. Uma outra proposta que eu estou trazendo, que eu sou um cara apaixonado pela causa animal, então aprendi a gostar dos animais. Eu tive uma namorada, uma noiva que era louca, era mãe de animal, e eu também acabei me apaixonando. E a gente pode juntar duas coisas muito interessantes. A gente pode pegar os animais dos abrigos, não são todos, é necessário uma segregação em relação à raça que é possível a gente utilizar como cão-guia de deficiente visual. Isso é maravilhoso, realmente. Então a gente identificaria nos canis, nos abrigos, os cães que servem para se tornarem cães-guias de deficiente visual, e a guarda municipal faria o treinamento desses cães. A gente estaria tirando da gaiola onde está lá preso esse cãozinho, precisando de um tutor, precisando de carinho, e dando carinho. Só quem se relacionou com os animais sabe o quanto eles são amorosos, fazem companhia para idosos, para crianças, enfim. E a gente estaria resolvendo dois problemas, trazendo solução, não vou dizer problema, trazendo solução para duas questões muito importantes. Então, é um processo que demora em torno de 2 anos, não é um processo que... Sim, é muito difícil conseguir um cão-guia. É difícil, mas a gente precisa começar. Lógico. Uma outra coisa que você mencionou, e é importante a gente colocar isso, eu quero estar na Câmara não só para elaborar leis de interesse da causa e de outras, mas também para que a fiscalização efetiva ocorra. Leis, nós temos dezenas, centenas delas. O que acontece no nosso município e até no Brasil é que as leis não pegam. E não pegam, na maioria das vezes, porque não existe fiscalização do próprio ente legislativo, que está lá para isso, elaborar projetos de nosso interesse e fiscalizar o executivo, para que isso aconteça, para que a lei funcione. Isso acontece no âmbito da saúde, no âmbito da educação, e em todos os âmbitos de uma gestão municipal, federal ou até estadual. Então eu me coloco totalmente à disposição de você, do Íris. Fiquei muito feliz em saber que existem pessoas do seu quilate, com seu perfil, brigando não só pelos monoculares como você, mas por toda a categoria, por todos os deficientes visuais. E estou à tua disposição, meu irmão. E a causa inclusão social, ela abrange também, por exemplo, os desempregados. Os desempregados, os sem formação, e isso daí em tempos de internet, por que o município não faz treinamentos para as pessoas se especializarem? Por exemplo, uma empregada doméstica que no Japão ela faz todo um curso para saber cada produto, como que ela vai usar, qual é o pano que usa para o banheiro, qual é o pano
que usa na cozinha. Aqui não. Aqui ela vai trabalhar para se livrar da fome, porque tem que pagar as suas contas, tem que alimentar seus filhos. Então aqui é tudo feito assim, sem a mesma coisa. O eletricista, todo mundo na hora que vai ser contratado fala: não, eu sou profissional, eu sei fazer isso e aquilo, depois deixa tudo em curto. Verdade. Na casa da pessoa. Acabei de vivenciar um problema desse. Não foi com um só, com dois. Então, o município ele teria que participar desse processo de crescimento, talvez com projeto de empreendedorismo, para que as pessoas elas possam, pela internet, aprender, talvez, com os seus pares, se discutir a verba do FUST, que é um fundo milionário que existe, ninguém fala disso, o dinheiro está lá. Por que não se dá treinamento para todos os deficientes pela internet com verba do FUST? Cadê quem é o responsável pela caixa preta do FUST? Porque isso daí é escondido, não é divulgado. Será que isso daí vai para alguma obra, esse dinheiro? Porque hoje em dia não se pode nem aposentar. Eu sou aposentado, estão querendo pegar, já pegaram dinheiro do meu fundo de aposentadoria para pagar dívidas lá de quem fizeram, de quem mal investiram. Então não se tem seriedade. E seriedade é importantíssima para o cargo que você vai ocupar, né? Com certeza. Então, inclusive, Sérgio, eu queria mencionar isso, deixei de falar anteriormente. A nossa Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 15146 de 2015, ela menciona uma outra bandeira que eu estou levantando, que foi um pleito que eles me trouxeram antes, cardápio. Sim. Em braille, nos restaurantes da cidade. Isso tem que acontecer. Sim. Isso está previsto na lei, mas, como a gente mencionou, a lei não funciona. Com relação a essa captação do FUST que você falou, isso se repete em outras áreas. Sim. Muitas pessoas não vão buscar, por exemplo, no próprio Ministério dos Esportes, verbas para projetos esportivos, projetos socioeducacionais que atuam muitas vezes no caráter biopsicossocial do jovem, primeiro por desconhecimento. Isso precisava ser divulgado, melhor divulgado. As pessoas não têm contato, não têm conhecimento. Segundo, que infelizmente às vezes não tem uma assessoria, e eu quero deixar o gabinete aberto para isso, para que a gente tenha uma equipe que agradeço, vou precisar, quero disso. Fazer projetos para o esporte também, para a cultura. E às vezes por falta de projeto. Inclusão. Porque existe a necessidade para que essa captação seja feita de realização de projeto técnico, e aí tem que haver um conhecimento mínimo sobre o que a gente está pleiteando, planos de trabalho. É importante que a entidade que está captando tenha seu nome limpo, e muitos também não conseguem por esse motivo, e tem que ter uma equipe que faça uma boa prestação de contas, porque senão acontece de ter que devolver o dinheiro. Isso. Então, eu tenho expertise nisso, porque captei dinheiro para a própria Prefeitura do Rio, lá em Brasília, entre 2000 e 2006, e eu sei como fazer, conheço vários profissionais que trabalham nessa área, tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, então eu já me coloco à disposição, independentemente de eu me eleger ou não, para estar ajudando nessa questão. Então a gente precisa divulgar isso. Isso vai ser muito importante. Com relação ao sinal, outra reclamação dos amigos, me reuni com 6 deficientes visuais ontem, como eu te falei, e o sinal até existe, mas ele não é respeitado. E a gente falava sobre isso. As pessoas nem sabem que barulho é esse. As pessoas não sabem. Então, além da conscientização, para que eles entendam, isso tem que ter uma placa lá, sinal para travessia de deficiente e tal, sinal sonoro. Isso tem que haver uma política pública de conscientização. Isso é fato. E outra coisa, tem que haver a punição. Nós conversávamos sobre isso um pouco antes da gente começar a gravar. Eu não imaginava que o cinto de segurança fosse pegar, a gente não imaginava, todos diziam aqui que o cigarro em ambientes fechados fosse pegar, mas só pegou por causa do bolso. Tem que haver uma multagem rigorosa, talvez a mais cara do Rio, para que isso aconteça, para que aquele cara que avança o sinal
Porque ele avança para o sinal sonoro e avança o outro também. Então, se ele não respeita o deficiente visual, ele também não vai respeitar o que não é. Então, a gente precisa ter leis, a gente precisa rever essa questão em relação à punição de quem infringe essas normas. E a outra coisa que eles estavam ontem pleiteando, eu mencionei com você também, é a possibilidade do ensino à distância para o cego. Sem dúvida. Buscarmos incentivos para as universidades. Não é só para o cego, para o surdo também. Não, para os PCDs de uma maneira geral. Mas a dificuldade do cego com relação a uma tela, existe toda a necessidade de um programa mais adequado, mais especializado. Então, ontem, eles lembravam disso. E, olha, a gente está tentando, através de uma instituição parceira, e eu também me coloquei à disposição deles para que a gente possa avançar nisso e possa fazer isso acontecer. É um problema também, Nando, aproveito para relatar, é que, às vezes, deficientes entram para empresas através de concurso. E essas empresas elas não se preparam para absorvê-los, a ponto de colocar cadeirante em andar em prédio com escada. Complicado. Deficiente visual com equipamento que não tenha lente, que não tenha softwares que possibilite o trabalho deles. Sim. Eles não têm a quem falar, porque a pessoa que está lá também é despreparada, ela não conhece nada sobre aquela deficiência. Isso daí está acontecendo a nível federal, estadual e municipal também. E o deficiente, ele fica com medo de mandar embora, ele se sente ser mandado embora, ele se sente um peixe fora d'água, improdutivo. Sim. E tem muitos deficientes competentes, tem alguns que têm boa formação, não existe uma programação de ascensão, então você vai ter muito trabalho. Que bom, que bom. Vai ter muito trabalho e vai ser muito bom conversar com você sobre isso. Que me é muito cara. Uma outra questão é com relação aos modais. O professor Valdênio, com quem eu conversei mês passado, estava me dizendo, Fernando, os ônibus hoje não tem mais aquele elevadorzinho que faz com que a cadeira de roda se projete para dentro do ônibus. Sim. Hoje você tem que contar com a boa vontade. Hoje algum passageiro, às vezes você não tem, para poder te ajudar a ingressar no coletivo, ou um trocador que esteja ungido por Deus, porque infelizmente nem todos se propõem a isso, a ajudar a subir com a cadeira de roda, e alguns pegam até o deficiente no colo e embarcam ele dentro do ônibus. Isso é uma coisa que é uma das primeiras que eu vou fazer e vou lutar assim que chegar na Câmara, é fiscalizar as empresas de ônibus, sabe-se lá porque não fiscalizam, as aspirações inconfessáveis que levam a não fiscalizar não me interessam. Vamos tirar o salário do prefeito, dos secretários, vereador. A gente precisa vai funcionar. Daí a gente precisa renovar a Câmara Municipal. A gente precisa trazer sangue novo, a gente precisa trazer novas visões, novas ideias e pessoas competentes e bem intencionadas. É isso aí. Quero agradecer e colocar à disposição também para qualquer coisa. Muitas pessoas procuram o Willis perguntando como eu faço isso, como eu faço aquilo. Quando eu preciso de alguma coisa de algum vereador, hoje em dia está muito difícil, porque uma coisa que eu quero falar também, que às vezes o vereador não é um bom vereador, mas pior que o vereador são os assessores dos vereadores. Então eles não repassam os assuntos, eles não interagem. Então, quando for compor sua equipe, sugiro que faça isso com olhos bem abertos, porque isso denigre muito a imagem do vereador e isso daí faz com que nos sintamos órfãos do poder público. Sem sombra de dúvida. Você pode ficar certo de que, como eu mencionei, eu tenho 2 pessoas com filhos portadores, com filhos PCDs. Então, no mínimo, a gente vai ter uma equipe voltada exclusivamente para isso, porque dentro do gabinete essa vai ser uma bandeira exclusivamente levantada por mim, e a fiscalização para fazer com que as leis
que atualmente existem e não funcionam, vão ter que passar a funcionar. Isso aí, muito bem. Eu agradeço aí a Muito obrigado aí, ó. a Nando parceria. Safreire, 15333. Vamos falar com o papai, com a mamãe, com todo mundo que sofre, que não tem calçadas, que não tem ônibus, que o município ele não quis dar o passe livre por causa da burocracia, por falta de respeito aos deficientes. Vamos estar aqui com um nome de peso para a gente conseguir melhorar nossa vida, tá? Então, super obrigado. Eu aqui agradeço, César. E nesse QR Code que você tem no folheto, sim, quem quiser me acessar nas redes, fala comigo no meu WhatsApp. Não vai falar com o assessor. Vai falar diretamente comigo. Esse muito é o meu bem. Pessoal, é meu telefone há mais de 10 anos, não tenho outro, e as pessoas vão falar comigo. Às vezes Ótimo, vamos colocar seu QR Code. Às vezes eu fico até 1, 2 da manhã respondendo às pessoas e isso vai continuar acontecendo. O importante é dizer que eu não vou desaparecer durante 4 anos e reaparecer na véspera da próxima eleição, como infelizmente normalmente acontece. Isso aí, tá ok. Obrigado. Super Sérgio. obrigado. Eu Tchau, que agradeço. tchau. Valeu, amigo.